Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 18, que diz assim: o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue às suas obras, sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar e derrubar e destruir, e tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, e ele fizer o que é mal perante mim, eu não dê, e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que havia dito e lhe farei. Ora, pois falar agora aos homens de Judá. Até aí. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que exatamente essa palavra quer dizer? Deus, ele pode fazer de nós, não interessa que jeito que você tá, ele pode fazer tudo novo, tudo novo. A palavra de Deus, Deus não é homem para que se arrependa, e Deus não é homem para que se arrependa, e nem para que minta. Não, ele não é, não. Mas se Deus, todos nós, todos os seres humanos viventes, tem promessa nas nossas vidas. Se você disser, eu não tenho, tem sim. Deus tem uma promessa para cada pessoa. E tem aquele que Deus chamou e profeta já falou, olha, essa que eu te digo que eu vou te levar para as nações, essa que eu te digo que tu vai fazer tal coisa. Aí a pessoa diz assim, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser da minha vida. Por quê? Porque Deus me deu uma promessa que eu vou ser riquíssimo, igual o Pato Donald. É, dólar, riquíssimo. Mais rico do que o riquinho rico. Vou ter tudo o que eu quiser. Mas a promessa, ela é condicional. Ela não é, tu pode fazer tudo o que tu quiser que eu te dou. Não é assim. Se tu me obedecer e fizer aquilo que eu te digo, não arredar o pé nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, ficar na posição que eu te mandei ficar, então eu vou fazer. É assim que acontece. Então, Deus disse para Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Na casa do oleiro. E tem gente que Deus disse, vai para tal lugar, lá para aquele monte, ou lá para aquela igreja, ou lá para aquele local, que lá eu vou falar contigo. E tem gente que diz, por que tu sai daqui para ir para lá? Deus não está em todo lugar? É lógico que Deus está em todo lugar. Mas Deus não falou que era aqui que ele ia falar contigo. Ele disse que era lá no Brasil. Tu tá na Bélgica, tu tá na Europa? Lá no Brasil. Ou senão ele disse que é lá na Europa. Eu estava lá no Brasil, Deus mandou eu vir do Brasil para a Bélgica, porque era aqui que ele queria falar comigo. Era aqui a obra que ele tinha na minha vida.
Lá no Brasil eu não fazia o que eu faço aqui, não. De jeito nenhum. Lá no Brasil era da pá virada. Era. Deus me trouxe para cá para tratar comigo, fazer um vaso novo. Um vaso de honra. Porque tem vaso de honra e vaso de desonra. Tem aquele vaso que você coloca de destaque e tem aquele que você coloca lá atrás das cortinas. Pois é para você. Você não, você é vaso de honra. É para colocar na frente, que todo mundo chega na casa. Nossa, que vaso lindo. É isso que Deus quer de mim e de você. Mas depende de mim e de você ser um vaso de honra ou de desonra. Então, quando Deus dizer assim, ó, desce para a casa do oleiro, que lá tu vai ouvir a minha palavra, então desce. Desce. Porque primeiro a gente tem que descer para depois subir. Desce. Tá se achando? Tá com o pescoço, com o queixo erguido, andando, sabe, na ponta do nariz, olhando tudo assim de cima. Cuidado, vaso, cuidado. Porque de Deus não se zombra, nem se caçoa, e nem se escarnece. Deus não brinca, não, de ser Deus, não. Ele é Deus. Ele é Deus, né? E Jeremias desceu lá na casa do oleiro e viu aquela situação. Quando a gente ouve essa palavra, ai meu Deus, vou descer. Tu sabe o que aconteceu com o vaso? O vaso estava estragado lá, todo quebrado, arrebentado. Mas o que o oleiro fez? Esse oleiro aqui representa o nosso Deus. É isso mesmo. Representa ele. Estava lá, quebrou? Quebrou. Deus colocou lá, o oleiro fez lá tudo de novo, um vaso perfeito. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com remendo. Não. É novo, é tudo novo. Olha só, quando nós aceitamos Jesus, que se batizamos, qual é o símbolo daquele negócio lá, a simbologia lá? Quando você mergulha ali naquela água, tá? Que você levanta, significa o quê? Que a velha criatura ficou ali, o seu vaso velho, que estava estragado, ficou lá. E o novo subiu, né? Então, só que aí é um processo para nós, seres humanos. É um processo que nós vamos começar a ouvir a voz de Deus e andar em obediência, fazendo aquilo que Ele mandou fazer. Mas tem muitos que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de ouvir, porque se você não gosta de ler, tem a Bíblia em áudio. Você pode colocar lá no teu celular, no teu notebook, na tua televisão, porque hoje a televisão é tudo internet, né? E você pode ouvir a palavra. Não fica sendo aquele que fica andando só com as pernas dos outros, comendo só pela mão dos outros, olhando através dos olhos dos outros. Aprende a andar com teus pés, aprende a falar com a tua boca, aprende a ver com teus olhos, ouvir com teus ouvidos. Entendeu? Porque tem gente que eu vou te contar, misericórdia. Parece que é deficiente, que não pode andar, que não pode falar, que não pode ouvir, que não pode nada. Tudo faz por mim, faz por mim. Eu amo fazer, porque foi Deus que mandou eu fazer. Eu não tenho nenhum problema de orar, porque foi para isso que Deus me chamou. Mas a gente tem que aprender. Eu nunca fui uma pessoa de dizer, pastor, olha, pastor, eu estou passando por essa situação. Um dia que eu falei para o pastor da igreja, da segunda igreja que eu frequentei, ele disse para mim, você tem que orar muito pelos teus filhos. Eu era pastora daquela época lá? Não. Eu estava recém-convertida, Deus tinha me mostrado uma situação com os meus filhos, demônios atrás dos meus filhos, e eu fui falar para ele, pastor, eu preciso de muita oração. Irmão, tu tem que orar muito pelos teus filhos. Eu falei, mas eu já estou orando, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. É isso que tu espera do teu pastor? Não, se uma ovelhinha da minha igreja lá, da igreja que Deus me mandou tomar conta, se ela chegar para mim e contar uma situação dessa, irmã, pode contar com a minha oração, porque eu vou jejuar por você, eu vou comprar a sua luta, vou lutar com você. Pode contar comigo. É assim que eu falo. Porque o pastor, ele tem que proteger as suas ovelhas. Não é só pegar tudo que as ovelhas têm até... Não, pega a pele, pega o cabelo, pega os ossos, pega a carne, pega tudo. Até a ovelhinha ficar lá na sarjeta, a pão e água. Que pão e água? Não, ficar lá na UTI. Porque arranca tudo. Tudo mesmo. Deixa morando no meio da rua. Vai lá morar no meio da rua, porque tu tá morando no meio da rua, porque tu não tem fé. Porque se tu tivesse fé, tu não tava aí morando no meio da rua. Cadê tua fé? Ou seja, tomou tudo, ainda está dizendo que a pessoa não tem fé? Se a pessoa doou tudo.
Não é bem assim, não. Aonde tu foi na Bíblia que tu viu Jesus tomar tudo daquelas seguidoras dele? Me diz. Pelo contrário, as seguidoras de Jesus tinham prazer em servir Jesus com os bens dela. Por quê? Porque Jesus tinha libertado uma de 7 demônios, tinha libertado a outra de enfermidade, e tinha libertado. Então, aquelas mulheres eram gratas, era mulher agradecida, tinha o maior prazer. Então, Jesus podia se aproveitar, não era? Lembra aí, mulher, eu sei que tu tem muitas coisas aí, tem muitos bens, então aí, ó, vai passando para cá, sabe? Tu sabe que eu sou Jesus, né? Vai passando tudo para cá, ainda descaradamente com o nome de Deus. Não, porque Deus falou assim, põe Deus lá, porque ele vai fazer, porque não sei o quê. Misericórdia. Gente, acorda enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo, lê a Bíblia, medita na palavra, pede Espírito Santo, revela essa palavra para mim, se é desse jeito mesmo. Revela para mim. Revela. E ele vai te revelar. Tu pode até não saber ler, mas se você pegar a Bíblia e fizer uma oração, pedir para o Espírito Santo te ensinar a ler, tu vai ler essa Bíblia como as pessoas que fez faculdade de letra, de tudo que tu vai ficar de boca aberta, porque ele vai te ensinar. Deus não é o pai da sabedoria, não é? Então faça tudo o que ele te mandou fazer. Lembra da Maria falou? Lá na festa de casamento? Quando ela chegou para Jesus e disse, Jesus, acabou o vinho. O que Jesus falou? Mulher, não chegou a minha hora ainda. Não chegou a minha... Até Jesus tinha a hora dele. Não chegou. Ele não é Jesus? Então, como é que você quer que quando a promessa, se ele não disse que era hoje que ia cumprir, então eu vou me manter na posição. Ele me fez uma promessa, ele disse que era para mim, se eu obedecesse, ele me daria tudo o que eu quiser. Então eu quero tudo, não quero? Então vou obedecer. O fulano pode chegar porque o Satanás vai enviar milhares e milhares para te desviar, para tirar o teu foco que é para você não receber. Todo dizendo, eu só estou preocupada com você. Tudo que eu quero é o teu bem. Tu fica ouvindo aquela falastrona lá, aquela mulher que fala pelos cotovelos. Não, eu falei assim, eu não ouvia mais não. Eu não ouvia mais aquela palavra do dia não. Tu viu como é que ela fala? Eu não escutava não. Essa pessoa que está dizendo isso, sabe por que é? Ela quer te levar para o quinto do inferno juntamente com ela. Porque tem pessoa que está na sarjeta e tu vai tentar levantar ele. Ele não quer levantar. Ele quer que tu fique deitado lá na lama junto com ele que nem porco. Ele quer que tu fique comendo farelo juntamente com ele que nem galinha. Exatamente isso. E você não é galinha, você é crente águia. Deus não te chamou para tu ficar aí olhando pro chão, comendo resto, migalha. Não, Deus te chamou para tu comer o melhor dessa terra, para tu ter o melhor dessa terra. Mas para isso tu tem que dar ouvido. Nós temos que dar ouvido à palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, não a palavra de qualquer pessoa, não, a palavra de Deus. Jeremias não fez? E Jeremias era perseguido. Por quê? Jeremias não fez mal para ninguém. O profeta fazia aquilo que Deus mandava. E não estava nem aí. E é assim que temos que ser. Deus mandou, não quero nem saber. Mas se eu falar isso, Francisca, a minha amiga, o meu amigo, não vai gostar mais de mim. Eu sinto muito. Eu prefiro agradar a Deus, os meus amigos aí, que me desculpe, porque aquele que for meu amigo, de verdade, ele é amigo de Deus. Se ele não é amigo de Deus, ele não é meu amigo. E eu não faço nem questão. É isso mesmo. Não faço nem questão de uma amizade dessa. Porque o que a palavra de Deus diz? Não anda dois juntos se um não está de acordo. Então, se tu não está de acordo, tu fica no teu canto e eu fico no meu canto. Tu respeita o meu lado e eu respeito o teu lado. Eu respeito qualquer religião, mas cada qual no seu quadrado. Somos amigos? Então não vamos discutir religião. Porque a minha é seguir ao Senhor Jesus. Não é seguir homem nem mulher. Eu sigo a Deus. Sou seguidora de Jesus. É isso mesmo. Aonde quer que eu for, se eu não falar, a minha própria presença, aonde eu chegar, é revelada para as pessoas quem eu sou. Porque eu não sou crente de fachada, não. Eu não sou crente agente secreto, não. Porque crente até o Satanás é. Eu não sou seguidora de Jesus agente secreta, não. Ele se revela através daquele servo que é servo de fato e de verdade. É aquele que desceu para a casa do oleiro, Deus quebrou lá
todinho fez um vaso novo, porque ele fez assim comigo. Desci para a casa do oleiro, desci, subiu de novo, desceu de novo, até fazer um vaso novo e ficar pronto para ser usado. É assim. Agora eu quero servir Jesus, mas eu não quero fazer aquilo que Jesus manda. Eu quero fazer tudo aquilo que eu quiser. Então, tu quer servir Jesus, não. Tu quer servir a tu mesmo. Tu quer ser o teu próprio Deus. Tu adora você mesmo. Você se idolatra a si mesmo. Entendeu? Porque quando fala de idolatria, a pessoa pensa que é só imagem, que é só isso. Não, tem pessoa que ela é fã dela mesma, ela idolatra ela mesma. Primeiro eu, segundo eu, terceiro. Eu sou a superstar do mundo. Ah, coitada. Vigia, vaso, vigia. É lógico que nós temos que estar bem conosco mesmo, não é verdade? A gente está bem consigo mesmo, mas não se idolatrar. Só tem a quem a gente tem que adorar, revenerar, isso, exaltar, glorificar. Aliás, não, três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Esse você pode adorar dia e noite, que você só vai crescer com eles. E Jeremias desceu. Aí você que tem a promessa, né? Que Deus te fez a promessa e tu diz agora eu vou bombar, agora eu vou estar na rede, porque eu vou crescer que nem, sabe o quê? Que nem fermento na massa de bolo. Massa de bolo quando coloca fermento. Vou ficar no alto, vou ficar no topo, vai transbordar. Vai sim. Se você obedecer, tu vai transbordar. Não importa se tu viveu até hoje na sarjeta, na tábua da beirada, lá abaixo do fundo do poço, no lamaçal, no caiçal da lama. Deus te tira lá do fundo para te colocar para sentar na mesa com os príncipes deste mundo. Porque ele é Deus. Você só tem que obedecer. Você só tem que obedecer. Não importa quem falou que você nunca ia chegar lá. Não importa quantos tambor, quanto atabaque, quanto o que quiser feito contra você. Não importa. Se levantou milhares e milhares de demônios contra você. Não importa. Se você andar na obediência, tudo isso cai por terra. Porque Deus coloca ali o exército dele. Lembra que ele colocou para proteger Eliseu? Ele coloca. Não é fábula, não. É fato e verdade. Ele coloca ao teu redor, ao redor de tudo que é teu, exército de anjo, com espada de fogo, cavalo de fogo, para te proteger. Quando o exército do inimigo vier, fala, meu Deus do céu, vou voltar, até chamar meu Deus. Vou voltar. Não, a gente não pode atacar isso aí, não. Tu tá vendo lá que eu tô vendo? Tô vendo. Mas como assim? Tu não sabe, não. Ele é servo, ela é serva. E Deus não permite que toque nele nem nela. Por quê? Porque está debaixo da cobertura de Deus. Ninguém pode estar vendo. Coitadinha, essa aí a gente pode só num sopro, a gente acaba com ela. A gente acaba com ele, acaba não. Vai cair igual manga madura do pé, aquele que se levantar contra aquela que está debaixo da proteção de Deus. Porque é assim que Deus faz. O que ele promete, ele cumpre. Agora, não está cumprindo na tua vida, sabe por quê? Porque você quer fazer o que você quer da tua vida. Porque você tem a promessa. Isso eu já ouvi pessoa dentro da igreja falar. Falando certas coisas, né? Que você tem que se preparar e tal e tal. Que é bom você, cada um que está fora do teu país, ter o teu lugar na tua terra, no teu país, para plantar, para cultivar. Porque a gente não sabe. Seguro morreu de velho, ainda morreu com a perna quebrada. Aí uma disse assim, eu não tenho medo porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida nesta nação. Falei, é? Exatamente. Aquele do tempo da arca de Noé, que Deus mandou Noé fazer a arca. Deus falou, Noé, faz a arca porque eu vou acabar o mundo. Isso, me arrependi de ter feito o homem. Vou exterminar tudo. Só achou uma família lá, quer dizer, a família não, Noé. Achou Noé, mas por causa de Noé, a família ia tudo entrar na arca. Aqueles que estavam rindo de Noé, dizendo, esse velho é maluco, já deve estar caducando. Olha só, vai fazer uma arca lá no topo do monte e ainda mais. Diz que vai chover, olha o solzão que está de rachar. Tu acha que vai cair chuva para inundar, para todo mundo ficar afogado lá no mar, na água, aguaceiro? Tu acha que isso vai acontecer? KKKKK. Ria de Noé. Riu. O que riu de Noé não ficou para contar a história, não. Cadê?
Ficou algum daqueles? Aí depois, mas Deus é tão poderoso que Deus nem prometeu, nem deixou que Noé fechasse a porta da arca. Foi Deus que disse: Noé, entra com a tua família, e os animalzinhos que Deus disse que ia, já estava tudo lá. Porque quando Deus dá uma ordem, não tem ninguém que não obedece. Animais, um atrás do outro, entra na arca. Entrou, cada qual no seu lugarzinho ali. E quando a água bateu, 40 dias, dilúvio chegou. E aí? Tava lá nadando. Ai, Noé, abre a arca. Por isso que Deus fechou a arca por fora. Porque Deus sabia que se desse a chave na mão de Noé, Noé ia afundar. Não ia ficar ninguém vivo. Porque Noé ia se compadecer do povo e dizer: não, aquele dali eu vou salvar. E quando ele falasse: eu vou salvar aquele dali, vinha uma penca de pendurada. Entendeu? Então Deus sabe todas as coisas. Então não se preocupa com aquele que você diz assim: fulano, faz assim, e ele não quer fazer. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não se deixa levar por aquele que ainda quer te convencer que isso não foi Deus que falou, isso é coisa da tua mente, porque você já está caducando. Quantos anos você já tem? Eu tenho 60 e tu, eu tenho 80, eu tenho 90. Não, então isso é caduquice. Deus não mandou isso, não. Isso não é coisa de Deus, não. Deus falou, não foi com você? E por que tu quer que os outros tenham? Fulano, foi Deus mesmo. Problema dele se ele não quiser acreditar. Eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua parte. Quem não quiser acreditar, que não acredita. Mas nós vamos fazer exatamente aquilo que Deus mandou, porque aí, eu e você, tu e eu, a nossa casa, eu e a nossa casa, vamos ser salvos. Vamos ser salvos. Você lembra também, Abraão e Ló saiu junto. Mas quando chega num certo lugar, eles têm que se separar. Ló olha para uma terra linda, maravilhosa, um oásis, tudo verdinho. Abraão ficou com a parte seca. Mas quando você anda com Deus, a parte seca Deus faz ficar um pasto verdejante. Porque a diferença não é o pasto verde que tu tá vendo. A diferença é se Deus está com você, no seco, no molhado, aonde quer que você esteja. É Ele que faz a diferença. Não é o lugar, é Deus. Se Deus está com você no lugar, você vai ser benção. Aonde quer que você colocar a planta dos teus pés. E aí, o que aconteceu, O que aconteceu com Ló? Deus não acabou com aquela cidade? Não foi, não. Quem salvou lá? Ló e a sua família. Por quê? Porque Abraão intercedeu por ele. Senão teria descido todo mundo junto ali. Feito ali um churrascão daquele, sabe? Churrasco com a cidade toda. Era. Tu já imaginou? Então, ouve a palavra de Deus, dá ouvido à palavra de Deus, leia a Bíblia, medita na palavra de Deus e não fica dando ouvido a fábulas, não. Ouve a palavra de Deus e dá atenção. Obedece. E aí a tua promessa, tudo que Deus te prometeu, e mais ainda, porque Deus promete, mas Ele multiplica aquilo que Ele prometeu. Ele multiplica, Ele nunca dá só aquilo que Ele prometeu, Ele dá mais do que Ele promete. E aí vai ser para tu e para toda a tua descendência. Então não se deixa ficar irritada, não vai perder a tua bênção por causa de A ou de B, não. Mantém teus olhos fixos no Senhor. E aí tu vai ver o mais Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar, porque a bênção é nossa. Só depende da nossa obediência. Não se dizia nem para um lado nem para o outro. Se mantém na posição que Deus te mandou ficar. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra, meu Deus, essa água. Consagra, Senhor, este azeite. Consagra, Pai, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Senhor, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai, se houver alguma maldição hereditária que venha assolando essas famílias de geração por geração agora, no nome do Senhor Jesus, eu ordeno que seja quebrada
toda maldição hereditária, toda praga que foi lançada contra esta família, toda praga que foi lançada contra este homem, contra esta mulher, contra esta família, seja cancelada agora, toda seta do inferno, seja cancelada agora no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, aviva a fé do teu povo, Pai, dá para eles uma fé genuína, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, vai repreender do Senhor todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito da bancarrota, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai, eu te peço também, repreende o espírito da depressão, espírito da loucura, espírito de enfermidade, no nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. Vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, o espírito do autismo, no nome do Senhor Jesus, sai da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, Satanás. Vai batendo em retirada agora, pega a tua bagagem, pega tudo que é teu e bate em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, na nossas igrejas, Senhor. Pai, coloca anjos poderosos dentro da igreja para proteger a tua obra, Pai, de todo ataque do inferno. Resgata, Senhor, aquele que o inimigo tirou de dentro da tua casa e levou para o mundo das trevas. Resgata, Senhor, quebra, Senhor, todas as amarrações, todas as correntes que Satanás colocou no teu povo. Seja quebrada agora no nome do Senhor Jesus. Pai, abre as portas para aqueles que precisam de uma porta de emprego, que precisam de um documento, que precisam se aposentar. Que o Senhor seja advogado, que o Senhor seja juiz. Faça justiça, Senhor, nas nossas vidas, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, Senhor, para remover aquele espírito de inveja, aquele espírito de fofoca, aquele espírito de conversa, de intriga, que caia por terra todo o levante do inferno nos nossos locais de trabalho, que a tua paz esteja, Senhor, entre nós, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos também, Senhor, nos nossos lares. Anjos com espada de fogo para cortar toda a seta do inferno que foi lançada contra a nossa casa, toda a seta de inveja, toda a seta de olho gordo, toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária seja lançada por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjo também nos hospitais, Senhor, em cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente, na neonatal, Senhor, para curar o teu povo, restaura a saúde do teu povo, Pai, física e mental, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjo também, Senhor, nos manicômios, Senhor, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, de todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, Pai, para libertar o teu povo de toda e qualquer opressão, de toda e qualquer pedra de tropeço, de todo e qualquer embaraço, seja lançado por terra, Pai. Dê a vitória, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Abre a janela dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.